Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou Marcelo Ponce, eu tô com o meu companheiro de sempre, né? Everton. E aí, Marcelo, bom? E aí, Boa cara, como é que você tarde. tá? Tudo Bom, bem? tô bem também. Opa! E Everton, antes de começar o podcast, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construção civil, sobre a questão dos imóveis de luxo, o que tem de modernidade nas construções hoje, entender um pouquinho do que move um empreendedor a empreender nessa área. Sim. Mas antes, fala para nossa audiência aí, o que ela tem que fazer neste momento, Everton? Olha, nesse momento, se você não é inscrito em nosso canal, deve se inscrever. Além disso, né, compartilhar, comentar e deixar aí e ativar o sininho de notificações, que sempre que tem um cast novo, né, será avisado, para que nós possamos também, né, Marcelo, continuar trazendo aqui grandes empresários, grandes histórias e inspirar você, né, a empreender nos seus negócios. Você se inscrever não custa nada para você, mas para a gente ajuda muito, né, Everton? Muito, muito importante. É isso aí, pessoal. E Everton, apresenta para a gente nossa convidada de hoje. Olha, é uma convidada muito especial, né? Como você já disse, é da área da construção civil, formada em engenharia civil e tecnologia em controle de obras. Ela se dedicou em projetos prediais, já trabalhou em várias construtoras, como a construtora São José, né? Já prestou também serviço aí pela Plaenge e atualmente está à frente da Caracol em engenharia. É uma referência aí na construção civil de residências luxuosas, como a gente classificou aqui também, usando métodos modernos para eficiência térmica e de sustentabilidade. Um tema muito importante hoje em dia, né? Ah, sim, com certeza. Bem na moda, né, Bem na Everton? moda. Tem mais de 15 anos de experiência, né? Ah, sim. Eu acho que vamos poder extrair muita coisa, né, Everton? Bastante coisa. Seja bem-vinda, Selma Teixeira, ao nosso Zoom Olá, Talk. obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, hein? Você quer começar, Marcelo? Pode iniciar, Ah, Everton. Eu sei que você quer fazer a pergunta. a inicial, né? Não, eu acho que aquela pergunta que você falou com ela antes do programa, que é da marca, lá do nome da Sim, marca, que legal. você ficou curioso, Eu né? fiquei curioso. É porque eu tenho muita curiosidade em nomes, né? Então, como que surgiu o nome Caracol? Caracol Engenharia. Isso. Esse nome, na verdade, a origem dele não tem nada a ver com a área da construção civil, não tem nada a ver com a área da engenharia, né? Foi uma sugestão da minha filha, na época com 5 anos de idade, e eu buscando um nome, e ela trouxe então essa sugestão para mim em forma de um desenho. Ela fez um desenho de um caracol, enfeitou, colocou algodãozinho na casinha e falou: mamãe, vai ficar ótimo o Caracol Engenharia. E Olha aí aí. eu falei: vai mesmo, filha, vai ser esse. E ficou ali. Desde de então eu nem olhei outras coisas. É Ficou algo bem Caracol afetivo, Engenharia. né? E já pode preparar para trabalhar com marketing, com publicidade, Exatamente. já tem uma criatividade boa já, Já, né, com Everton? certeza. Pode. E assim, a gente vê que, assim, pelo currículo que o Everton descreveu aqui, que você já tem passagem por outras construtoras, né? Sim, sim. E por onde que vem o gatilho de se tornar empreendedora, né? Por que sair da segurança de um CLT ou de um contrato para ir empreender? De mercado, mas a gente trabalha muito também, né? Enquanto CLT, a gente não trabalha pouco, não, trabalha Sim. bastante, é puxado o nosso dia a Uhum. dia numa obra. É bem corrido. Eu peguei uma parte da qualidade lá também, então às vezes finais de semana, às vezes até mais tarde, né? Depois do expediente, a gente acaba tendo que se dedicar um pouco mais também. Então, assim, eu já trabalhava muito. Falei, gente, será que não dá para eu trabalhar muito para mim também, né? E eu já estava com uma experiência bacana ali, já tinha visto todas as etapas de uma obra e uma obra predial. Então, dali era só para baixo, né? Casas, para quem já viu a construção de um prédio, viu fundações, viu cálculos, construir uma casa se torna mais simples, né? Se fosse o inverso, acho que se eu tivesse pego uma obra trabalhasse numa empresa de obras mais simples,
talvez não tivesse tanta segurança. Mas quando você vem já de uma obra de grande porte, né, as obras parece que ficam mais tranquilas, obras menores, construções de casas, né, casa térrea, sobrado. E aí eu fui estudar o mercado, fui fazer as análises de quanto custaria para abrir essa construtora, né, o que eu precisaria, quanto tempo ali eu iria trabalhar qual que era o meu objetivo, né, quanto eu conseguiria trabalhar, me manter para começar a entrar esse lucro e já tendo despesa, porque eu teria que abrir já de imediato. Então, já teria gastos com o espaço físico, né, que eu não tinha, então tive que locar nesse primeiro momento. Então, já tinha aluguel, já tinha contador, já tinha os impostos, a gente já tinha ali os gastos que, independente de entrar cliente ou não, eles já faziam parte. E arregacei as mangas e falei, não, vai dar certo, vamos lá, porque saber fazer o trabalho eu já sabia, agora eu precisava me colocar no mercado, né? Então, nesse primeiro momento, foi essa parte mais burocrática, abrir a empresa, e depois a divulgação, na verdade, né, foi mais um boca a boca, foi mais conversando com os colegas, que eu já conhecia ali do meio, né, e oferecendo, e a divulgação foi mais boca a boca mesmo, nesse primeiro momento. Acho que o trabalho na construtora ali te ajudou um pouquinho a entender mais o mercado, né? Muito, muito. Foi uma base para você poder criar até a coragem necessária para poder empreender. Claro, foi. Não, esse meu primeiro emprego foi assim de muito peso, né? Ele foi de fato assim um divisor de águas. Porque até entrar lá, né, a gente sai da faculdade muito cru. Então, essa primeira oportunidade ela é muito importante, porque dependendo de onde você vai, você desanima da construção civil e você fala, não quero isso para mim, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas ali dentro eu me apaixonei mesmo pela construção, vendo, né, é muito... Eu sei que todas as áreas são bacanas e quem trabalha gosta, mas a construção civil ela é muito diferenciada, porque assim, você não tem a repetição de serviço, o serviço nunca é o mesmo, né? Então, e é uma evolução aos olhos, assim, que não é um negócio que você faz todo dia o mesmo trabalho. Você fez hoje, amanhã já evoluiu, amanhã já é outra coisa, amanhã já subiu a parede, amanhã já tem pintura, e é muito gostoso. Eu gosto muito de ver o processo, né? Esse ciclo fechando, né? Você sair de um terreno que não tem nada, entregar para o cliente uma casa toda iluminada, toda bonita, pronta, toda funcional, né? Então, eu me apaixonei, foi nesse meu primeiro emprego que definiu para mim, de fato, assim, que era isso que eu queria fazer. E aí, precisei de um pouquinho de coragem para não ir para outra empresa e buscar esse conforto da CLT novamente, né? Sim. De ficar, de repente, contratada por um período. E foi isso. Assim, nos primeiros anos assim da Caracol, qual foi a maior dificuldade assim, que você enfrentou? Qual foi a virada de chave às vezes, que você teve que fazer na sua cabeça para realmente não ficar tentado, às vezes, a voltar para outra empresa? Eu não tive, por incrível que pareça, essa vontade de falar não está dando, não estou gostando, ou não está dando retorno, ou está muito difícil para mim, está muito pesado, eu não tive esse momento. Graças a Deus, assim, desde o início, eu acho que as coisas deram muito certo para mim, até por... Né, a gente fica até surpreso, porque eu sei que não é fácil para todo mundo. Eu tenho colegas de faculdade que são Ubers, que são vendedor de loja, que a gente encontra na rua hoje, e que assim, você fala, o que aconteceu? Né? Porque o mercado está aí, o mercado é bom, tem espaço, falta gente para trabalhar, basta a gente olhar ao redor, é obra para tudo que é lado. Então, assim, tem oportunidade. E você fala, em algum momento, né, o passo ali não foi o certo, às vezes não teve aquela oportunidade de entrar numa primeira empresa que desse tanto suporte, tanto conhecimento. Então, tive muita sorte, eu considero, né? Eu não tive esse período de querer desistir ou de me cansar disso, ou de achar que estava muito pesado. Não tive. Eu tive bons clientes, graças a Deus, tive bons contratos desde o início. Tenho clientes muito fiéis até hoje, então eu não sou de divulgação.
eu não sou de fazer muitas divulgações, mas os meus clientes me divulgam boca a boca. Então, normalmente alguém liga, fulano te indicou, você fez alguma coisa na casa da pessoa, você fez a casa dela, você está disponível. Então, os clientes sempre surgiram dessa forma para nós. E o nosso foco desde o começo foi fazer bem feito, de início, né? Era assim, gente, eu vou fazer bem feito o básico. O básico eu vou fazer muito bem feito. Por quê? Porque eu vejo que em Cuiabá a gente tem muita deficiência com prestação de serviço. E o básico, quando acontece, a pessoa ajoelha e agradece. Fala, sim, nossa, aconteceu. Nada demais, aconteceu só o que estava previsto, mas aconteceu porque é muito difícil a prestação de serviço aqui. E eu já tinha percebido isso no período da São José. Então, eu falei, se eu entrar e eu conseguir entregar só o que eu combinei, eu tenho certeza que eu vou ter sucesso. Esse foi o meu pensamento inicial. Porque você chama, alguém para fazer um orçamento para você, você chama a pessoa para fechar um contrato com você, a pessoa não chega no horário, ela não vem, ela não avisa. E é muito assim, principalmente nessa área nossa de construção civil, parece que é até, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Mas é muito assim, as pessoas não são compromissadas. Então, eu entrei muito focada, assim, em fazer bem feito ali o básico, entregar o básico muito bem executado. E no caso da profissão de vocês, assim, a dependência de um terceiro é muito grande, né? Sim. É total, praticamente, né? Você precisa de um terceiro ali para prestar o serviço, para você entregar aquela construção, né, que o cliente contratou. São vários profissionais, né? E ainda tem que lidar com vários profissionais. Às vezes, não consegue achar, né, não encontrar profissionais tão qualificados, assim, né? E como é que você busca, assim, quando você vai contratar um terceiro, assim, o que você procura nessa pessoa? Qual é a avaliação disso? É bem interessante essa pergunta, porque voltando só um pouquinho antes da contratação do terceiro, uma coisa que eu fiz que eu acho que acertei muito no início foi eu formar os meus profissionais. Como eu fazia isso na construtora que eu trabalhava, eu dava os treinamentos, como eu participei dessa questão da qualidade, né, do PBQPH, que é o Programa de Qualidade da Construção Civil. Então, tudo é muito... A gente tem processos e procedimentos para tudo dentro da obra, né? Então, nada é de boca, tudo é documentado. Então, desde um reboco que você vai fazer, você já tem a documentação falando qual é o traço, qual é a espessura, qual é o tempo, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, é tudo uma receitinha de bolo. E eu trouxe isso muito para mim, né? De maneira mais compacta, mas eu trouxe isso. E os profissionais, como a gente tinha muita dificuldade, e tem dificuldade até hoje de contratação, é complicadíssimo, contratação de profissional nessa área da construção civil. Então, eu preferia contratar pessoas que não tivessem experiência. Então, de início, eu contratava quem não tinha experiência. E aí, eu ia treinando. E deram ótimos frutos. Assim, eu tenho, até hoje, profissionais que trabalham comigo assim, há mais de 10 anos, que entraram sem saber fazer nada. E hoje são excelentes profissionais. Então, eu acho que eu acertei muito nisso, porque hoje eu vejo que ainda tem muita deficiência, mas com esses que eu formei e que vêm com a gente, eles trabalham já no meu ritmo, já sabem como é que a gente gosta do trabalho, já sabem do capricho que a gente tem que entregar, porque os nossos clientes são muito exigentes, né? Não dá para qualquer coisa, dá para colocar qualquer profissional seja dentro de uma obra de reforma, de ampliação, ou até mesmo numa construção. Né? Tem que ter uma postura de profissional, gente. Não dá para você entrar numa obra, acontece muito, mas acho que da nossa não acontece. E é uma gritaria, e é uma falta de cuidado, e é joga coisa para lá e joga para cá, e som alto, né? Eu me incomodo com isso, eu sou bem chatinha na obra. Eu gosto de obra organizada, gosto de funcionário uniformizado, gosto de tudo direitinho. E esses que prestam serviço para nós, eles acabam passando nesse critério também. Eu também avalio isso. Então, quando eu preciso contratar, hoje eu já tenho parceiros fixos que já passei por uma seleção e quem trabalha mais ou menos parecido conosco ficou, e daí eu dou preferência sempre para esses. Então, eu tenho parceiros assim, que prestam serviço para mim há mais de 5, 6 anos. Toda vez que eu preciso daquele serviço, eu vou lá.
Mas ele também já me conhece, já sabe o jeito que eu gosto do trabalho e a gente se entende. Sim. Então, mas eu passei por um processo também. E aí eu coloco tudo em contrato. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem prazo, tem que ter comportamento na obra, tem que ter postura de obra, eu coloco tudo em contrato. E aí, infelizmente, se começa o serviço e não dá certo, a gente dispensa e vai atrás de outro e vai tentando. Não é fácil mesmo, assim. Até, assim, eu tenho uma experiência também com a parte de engenharia, porque minha mãe era engenheira civil. Legal. Então, o meu primeiro emprego foi me ajudar ela no AutoCAD para fazer planta de... né? Porque ela foi bem nessa virada ainda do AutoCAD, ela não sabia mexer, aí eu falei, mãe, eu vou aprender e vou fazer para você. Então, assim, eu via o dia a dia dela, né? Eu sei como que é, não é fácil se lidar com obra, com tanta gente assim, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Muito. É uma responsabilidade muito grande. Em todo sentido. A responsabilidade de você entregar o sonho da pessoa ali, um baita investimento da pessoa ali, quase todo o dinheiro da pessoa ali, o dinheiro que ela nem tem, dinheiro do banco, Sim, tá muitas ali, vezes. E a responsabilidade também ali na obra, com quem está lá dentro. Com quem está seja trabalhando, ter um a segurança, funcionário ou não, né? Mas a parte de segurança. Nossa, a gente tem cada coisa. E Selma, você falou aí da questão de treinar as pessoas, tudo. Gostaria de saber como que você fez para reter esses funcionários dentro da sua empresa, entendeu? Qual foi o método que você utilizou aí? Olha, a gente tenta ser o mais correto possível, né? E trabalhar sempre valorizando ali o profissional. Então, salário, a gente é uma coisa que é inadmissível. O profissional que trabalha em obras, né, normalmente tem uma família grande, independente, se não tem também. Mas é uma coisa que a gente prioriza. Salário de funcionário é em dia, não se atrasa, gente, salário de funcionário de obras. Sim. Né? E é uma coisa que o mercado não é bem assim que funciona, né? A gente vê muito. Então, assim, a prioridade as obrigações que os funcionários têm é a prioridade dentro da empresa. Então, o salário em dia, o dia do vale é certinho, é em dia, os EPIs que o funcionário precisa, porque eu também não posso deixar ele trabalhar de qualquer jeito. Não é só porque eu não posso, é porque a gente tem que se preocupar com ele também. Que é uma pessoa, imagina, deixar ele sofrendo ali com a mão, sem uma luva. Às vezes ele não vai nem se machucar, mas olha o desconforto para ele. Então, assim, a gente... E eles sentem, percebem isso, né? Que a gente, de fato, cuida da nossa equipe. Tá junto, vê o que está precisando. A gente tenta atender o máximo possível, o mais rápido possível, né? É lógico, assim, Selma, você paga um super salário fora do mercado para eles, a gente paga um pouco melhor do que o mercado, de acordo com o desempenho de cada um. Ninguém fala assim, lá nenhum ganha igual a nenhum. Cada um ganha de acordo com o que consegue. E isso incentiva também, porque daí eles tentam também estar sempre melhorando, fazendo mais, né? Para também ter esse melhor salário. Mas eu acho que o que mantém eles, que eu percebo, porque eu tenho funcionários muito antigos, eu não tenho uma equipe que gira, não tem rotatividade grande dentro da empresa. E eles ficam. E eu percebo que eles se sentem valorizados. Eu acho que eles se sentem vistos não como funcionário que está ali só para te fazer o serviço, mas eles percebem que a gente atende. Às vezes eles têm uma necessidade, né? Tem algum problema na saúde, de família, alguma coisa, vem, pede uma ajuda, a gente sempre tenta atender, porque esse funcionário está preocupado com a filha que está doente, que não tem o remédio, com a esposa que está gestante, que não tem o remédio, ele não vai trabalhar. Ele não vai trabalhar. Sim. Ele vai, e é muito perigoso também, porque vai estar aqui trabalhando preocupado, a chance de um acidente é muito grande. Então, a gente tenta sempre ter essa humanização mesmo, né, no contato com eles. E aí eles ficam tanto tempo que a gente também acaba tendo esse vínculo. E tanto eles como os prestadores de serviços, né, que ficam também muito tempo ali conosco, a gente tenta ter um tratamento assim digno, né? Acho que a palavra é essa. Não acho que eu estou fazendo nada demais, mas eu sei que eles não encontram isso em qualquer lugar. Entendi. Né? Não, mas é importante mesmo, assim, acho que é uma visão bem humanizada dos empreendedores também que vieram aqui, né? Eles comentam a mesma coisa, que é melhor você, às vezes tratar, ser justo, né? Ser certo, justo, né?
que a recompensa vem, porque às vezes o mercado não tem tanto empreendedor que faz da mesma forma, mas é uma questão do mercado. Eu queria entender assim, você trabalha com a parte de construção e com reforma, como você falou, né? Isso. Você vê que a reforma, ela é uma forma de entrada de cliente, assim, até para depois partir para uma construção ou para indicação, ou não, ele é igual à construção, assim, a forma de prospecção, né, de vinda. Eu acho que não tem a ver uma coisa com a outra, mas essa parte de reforma e ampliação, eu gosto de fazer. Eu acho muito importante esse atendimento, porque a obra ela é extensa, né? Você vai pegar uma obra, é um ano e pouco na obra. A margem de lucro da obra ela é menor também, se comparado a um serviço mais curto, né? Então, ela é importante porque ela ajuda a equilibrar também o caixa da empresa. Porque se formos... eu não gosto, por exemplo, de ter muitas obras. Quando eu falo obra de construção, de início ao fim. Ao mesmo tempo. Né? A gente trabalha um pouquinho diferente com isso. Então, normalmente eu tenho 2 a 3 obras sendo geridas ao mesmo tempo. Não é a nossa intenção ter 10, 15, porque eu sei que eu vou perder a qualidade. Se a gente partir para aumentar, eu vou precisar de muito mais pessoas. Eu vou aumentar a torneira, mas eu sei que eu vou abrir muito ralo também. Então, hoje, a gente prefere trabalhar entregando um serviço de qualidade, um serviço diferenciado, onde a gente consegue cobrar ali preço de mercado, um pouquinho ali acima do pouquinho da margem, porque a gente entrega para o cliente esse diferencial, o cuidado com a obra, toda a nossa organização durante o período de obra, a qualidade de obra, mas não é o nosso foco ter volume. O nosso foco é ter qualidade, ter os clientes que buscam isso e que querem pagar por isso. Sim. Agora, pensando no cliente, assim, que está querendo contratar uma obra, né? Onde você vê que ainda é um grande problema, assim? Você acha que a burocracia é um problema para quem quer iniciar uma obra? Você acha que tem essas papeladas que tanto a prefeitura pede, como atrapalham um pouquinho no andamento do trabalho de vocês? Não. Esse processo é bem natural, ele não chega a atrapalhar, não. Eu acho que a gente não costuma se envolver tanto com essa parte da documentação. Normalmente, o cliente que faz esse processo de prefeitura, de dar entrada, às vezes, quando ele nos contrata para isso, sim. Mas a maioria dos clientes, eles nos contrata de fato para execução. Sim, já está documentado, tudo já para iniciar. Normalmente já está. Mas eu não vejo como um empecilho, não é tão burocrático. Não vejo com tanta burocracia dentro, né, da norma. Não vejo. Eu acho que não é um problema, não. Tanto que a gente está lotado de obras, né? Tem obras na cidade toda. Os processos ficaram um pouquinho mais rápidos também, porque hoje já é tudo... já não é mais manual, já os processos já são todos digitalizados, encaminha, você não precisa ficar indo, voltando até os órgãos, você consegue já fazer isso, né, do teu escritório, de casa, então facilitou um pouquinho. Acho que melhorou bem esse processo. Já foi pior. Ah, sim. Várzea Grande, eu não faço tantas obras em Várzea Grande, mas eu sei que Várzea Grande é mais enrolado um pouquinho. Várzea Grande, enrolado. Que é mais ágil, né? Quanto tempo demora, mais ou menos, um processo hoje burocrático, assim? Olha, a pessoa resolveu construir, fez os projetos, projeto arquitetônico, está com o projeto definido, pronto, ela vai encaminhar esse projeto para a prefeitura. Se não tiver nenhum erro no projeto, porque o que às vezes demora é que às vezes o projeto vai e eles mandam de volta porque tem algum erro, né? Enfim, e aí eles pedem para fazer correções. E assim, infelizmente, eles não olham, não apontam todos os erros de uma vez. Se eles encontram o primeiro, eles mandam de volta. Aí arruma esse, manda, às vezes tinha outra, hora que chega no segundo ele manda de volta de novo. Então, esse processo sim, é um pouquinho burocrático. Mas em torno de 40, 50 dias, se o projeto tiver tudo ok, tá liberando.
para começar. Agora, assim, pensando de novo no cliente, mas assim, o que você indicaria para alguém que está procurando uma construtora? O que ele deve ficar atento? O que é a grande preocupação que ele deve ter quando for contratar um profissional? Então, como a gente tem essa área da construção civil, ela sempre foi boa para trabalhar, nunca foi escassa, nunca faltou obras, né? É uma área boa, tem muito espaço, tem muita área aí para a gente trabalhar. E, em contrapartida, é lógico que aparece ali muitos aventureiros, né? Para mexer. Então, a preocupação maior, e é um problema mesmo que existe, é a contratação. Porque a gente encontra todo tipo de profissional no mercado. E muitos aventureiros. Gente que não é da área, que não tem formação na área e que é construtor, enfim, está se aventurando, está oferecendo serviço e encontra muita gente que contrata. E Entendi. O resultado disso são obras abandonadas, né? Muitas obras abandonadas em condomínio de luxo. Muitas Nossa. obras. É assustador. É mesmo? É. Essa eu não sabia. Não, também. Muitas obras abandonadas. Eu fiz uma obra no Florais da Mata. Na rua que eu estava fazendo a obra, tinha 2 obras abandonadas. E aí a proprietária nos viu e veio comentar e nos pedir, né, se a gente queria olhar para finalizar a obra dela. Mas isso está muito, muito, muito comum. Infelizmente, é uma pena. Os condomínios têm, assim, no Primor das Torres, que eu fiz uma obra retrasado lá, tinha a minha cliente, né, que me falou, porque eles participaram de uma reunião interna do condomínio e estava com cerca de 50% a 60% das obras paralisadas. E desse percentual, lógico, tinha ali um caso que era diferente, paralisou, às vezes por falta de recurso, aconteceu alguma coisa, mas a maioria eram obras abandonadas. Porque contratou quem não deveria. Contratou, aí a pessoa recebe o que ele pode, inicialmente, né? Normalmente funciona desse jeito. Pede um valor de entrada, ou na primeira parcela pede um valor muito alto, justificando que para comprar ferramenta, tarará, e uma coisa ou outra, e abandona. Anoitece e não amanhece, como diz os cuiabanos, falam assim, né? E, infelizmente, acontece muito, assim, só esse ano agora de 2022, eu fui contactada por 4 clientes com essa situação, me pedindo para pegar a obra para dar continuidade. Caramba! E é em todas as etapas. Às vezes chega até próximo ali aos acabamentos, mas às vezes cobrou errado lá no início. Quando ele chegou ali, acabou o dinheiro, ele sabe que não tem mais para receber, e aí não volta. Nossa. Simples assim. E não é só o dito construtor, que normalmente é uma pessoa autônoma ali, um mestre de obras, sim, né? Sim, Inclusive por algumas construtoras. Nossa, é um perigo, né, mesmo assim, acho que principalmente o mercado como está aquecido, né, às vezes você vê muita coisa, né, às vezes falta empresas para prestar, a pessoa precisa construir, às vezes ele acaba arriscando, né. Mas, por outro lado, os clientes, o que eu sempre falo para os meus clientes quando eu tenho o primeiro contato, quando a gente inicia ali uma negociação, né, uma fase ali que eles me solicitam um orçamento, normalmente eu faço, preparo tudo, mas eu sempre dou um conselho, eu dou de coração mesmo. Falo, gente, se você não fechar comigo, né, não tem problema, mas assim, olha com quem você está fechando. Os cuiabanos têm um jeito de falar que eles falam assim, puxa a capivara, né? Gente, pelo amor de Deus, puxa a capivara dessa pessoa. Porque, assim, agora, recente, teve uma das pessoas que me procuraram para dar continuidade na obra dela, era uma construtora, não era um empreiteiro. Mas era uma construtora que ela estava, assim, eu entrei na internet por curiosidade em casa, fui olhar, ela estava ferrada assim há anos. Quando ela começou essa obra, essa construtora já estava assim, ela já estava cheia de processo trabalhista, ela já estava com processo de clientes, ela já estava muito ruim das pernas. Então, assim, se esse cliente tivesse pesquisado um pouquinho só, né? E aí eu falo, é um investimento tão alto. Sim, precisa. Né? Eu costumo falar assim, a gente para ir às vezes a um restaurante, a gente pede uma indicação, né? Alguém conhece, alguém sabe se lá é bacana, né? Mas você vai construir uma casa, é muito investimento.
E aí, às vezes, você deixa de fazer ter esse cuidado, né, de verificar, eu falo sempre para o cliente, falo, gente, tá aqui meus clientes, né? Você quer visita, liga, manda um WhatsApp, pergunta do meu serviço, porque eu te falar do meu serviço, eu vou te falar bem. Pergunta para o meu cliente que está morando, o que ele achou, o que ele, né? Conversa, você quer os contatos? E eu tive cliente que de fato foi conferir com os outros clientes que eu já tinha atendido. Falei, gente, mas tem que fazer isso, não custa? Você vai construir a tua casa. Como é que você deixa na mão de uma pessoa que você não tem referências? Porque uma coisa é a pessoa falar, eu construí essa, aquela, às vezes nem construiu, né? Outra coisa é você falar com o morador, ele construiu, Sim, quem teve a experiência, né, de trabalhar com aquela prazo, como foi, teve problema, não teve? Porque o proprietário, ele é coautor dali, de tudo que acontece na obra. E ele não sabe disso. Muitas vezes ele não sabe disso. Então, se eu estou construindo para você lá na tua casa, não registro meus funcionários, não dou IPI para os meus funcionários, e acontece o que aconteceu numa obra na frente da minha, não vou nem falar o condomínio, mas aconteceu na frente da minha obra, a laje caiu, com os funcionários em cima dela, concretando ela. Senhora. Desabou, porque estava escorado com um andaime. Nossa. Gente, a obra estava escorada com andaime. E machucou, né? Um ficou pendurado na ferragem, mas uns 3 caíram lá de cima. Sim. E é um sobrado, né? E daí, se eu não assumir, quem assume é o proprietário. E, inclusive, o funcionário, ele pode nem querer ir para mim. Ele pode falar, bom, eu vou lá e vou processar direto o proprietário. Eu vou entrar... E o proprietário é coautor, porque aquela casa que ele está fazendo, embora a sua casa que eu estou fazendo, sou eu que contratei ele, mas a casa é sua. Então, você é coautor do que é corresponsável pelo que acontece ali dentro. Então, e o cliente, muitas vezes, ele acha, não tenho nada a ver com isso, aconteceu alguma coisa entre eles. Não é. Não é. Gente, é um perigo. Então, tem que saber quem está contratando, tem que verificar a procedência, como são registrados, não são, tem contratos, porque tem uma rotatividade muito grande, em geral, dentro da obra. Sim. Né? Normalmente, as pessoas pegam, assim, a cara que está ali na rua, na frente do condomínio, oferecendo serviço. Ele não sabe quem é, não conhece, está lá na frente, ele está precisando, ele passa lá, amanhã já é outro, daqui uma semana já muda novamente. Imagina os riscos de tudo, risco de sumir material dentro da obra. Né? É uma coisa que na construção civil é comum de acontecer. Então, assim, quando eu te falo dos diferenciais da nossa obra, minha obra nunca fica sozinha. Aí, Selma, mas você fica lá o tempo todo? Não, eu não fico o tempo todo, mas toda a obra minha tem um encarregado. Esse encarregado é um mestre de obras? Não é. Esse encarregado não faz nada na obra. Ele fiscaliza. Ele fica na obra o dia todo, ele registra tudo que entra na obra, ele registra tudo que sai da obra, ele registra o horário que os funcionários entram, quem entrou. Todo final do dia, eu tenho um diário de obras na minha mão, porque os meus encarregados já me mandam. Quem trabalhou foi esse, fez isso, fez isso, fez isso. Fulano entrou, tal foi embora mais cedo. Tudo que acontece na obra e registro fotográfico. O dia inteiro, a evolução da obra ela é toda registrada. Então, esse funcionário dentro da obra é quem fica, que normalmente ou é um estudante de engenharia, ou é um estudante de um curso técnico de edificações, por exemplo, ou um curso tecnológico, é alguém da área, é alguém que está entrando ali no mercado. Então, eu contrato, ele fica ali todos os dias acompanhando essa obra, fiscalizando. Como eu faço os procedimentos também e deixo na obra, os procedimentos de como tem que ser executado o serviço, então ele fiscaliza através desse procedimento. Então, ele sabe que se o traço do nosso concreto é 4x1, ele passa na betoneira, ele confere o que está sendo feito. Então, eu consigo garantir, porque acontece muito também do profissional ele querer trabalhar do jeito que ele aprendeu com o pai dele lá atrás, né? Cada um vem, porque pedreiro é experiência, cada um aprendeu de um jeito. E na obra não, na obra a gente precisa garantir que o processo seja executado da maneira correta, porque cada obra é uma obra, eu sei a resistência que eu preciso para aquele pilar, e para outra obra não é a mesma resistência, não é o mesmo traço, né? Então, eu preciso garantir que isso aconteça.
Então, a gente tem essa fiscalização, uma pessoa sempre dentro da obra acompanhando. E aí a gente consegue evitar esse tipo de coisa, Sim. de subir material do cliente, de subir ferramenta dentro da obra, né? Uhum. De acontecer algum serviço, porque o serviço é assim, você não viu na hora, depois rebocou, pintou, tá tudo escondido dentro da parede. A parte mais importante, que é a parte de estrutura, a gente precisa conferir enquanto ela está acontecendo. Colocou, subiu um pilar, vai lá e já confere. Verifica se a bitola do ferro está certa, se o espaçamento está certo, né? Se a posição está correta. Porque depois que concretou, o que está lá dentro você não sabe mais. Sim. Como a gente vê, já fui chamada para verificar trincas num pilar, e o pilar tinha uma treliça dentro do pilar. Não era nem uma coluna pronta que é simples, Sim. mas Uhum. que é barato também, que a gente Uhum. compra e que tem uma resistência maior. Era uma trelicinha de 4,2 que não resiste, que não é feito para essa Pra isso. finalidade. Uhum. Mas o cliente, depois que o pedreiro fechou, quem é que vai saber? Não tem como. Aí ele já recebeu, ele já foi embora. E aí o problema fica. E como é que resolve um problema Como desse? fica? A solução é cara, e é trabalhosa, e é suja. E é suja, né? E a pior parte é que o morador já está lá dentro, né? Esse é o pior. E aí já está lá com a família, já está lá com o bebê, já está lá com o cachorro, já está lá com os pais. Uhum. Dá um transtorno. O transtorno é muito grande. Então, o que a gente oferece para o cliente, toda vez que a gente fecha, eu falo, tua obra vai estar cuidada, a tua obra não fica na mão de mestre de obra, não é assim que funciona. E eu gosto muito de ter mulher para fazer esse serviço. Eu gosto bastante. Hoje eu estou com uma mulher e um homem. Legal. Mas eu gosto muito de ter mulher para fazer esse serviço. Porque a obra fica mais limpa também. Porque mulher... Sim, sim. E aí ela cobra. Ah, terminou? Limpa aí. Então, é por isso que eu falo que também não é todo mundo que gosta de trabalhar com a gente. Porque daí tem gente que quer correr, quer ir na produção, né? E ir atropelando. E aí ela fala, não, peraí. Uhum. Terminou, mas vamos conferir. Vamos conferir, ver se está limpo, ver se está certo. Vamos... E aí ela faz todas essas medições também. Coloca a régua, coloca prumo, verifica. Como é uma pessoa da área, que já está estudando, né? Para ela é um conhecimento Sim, também. com certeza. E aproveitando que você já falou do controle que tem com os materiais e com a obra em si, a gente vê que a tecnologia está trazendo materiais diferentes para a obra, né? Métodos de construção também diferentes. E como que é evoluir esse pessoal para isso, assim, sabe? Porque, assim, eu acho que o cliente vê, ele acha bonito e tal, aquele método, mas aí tem como aplicar isso? Como fazer, né? Com essa parte, às vezes você falou que você treina seu pessoal, mas para esses métodos mais novos, ou para o uso de materiais mais modernos. Também. Nós trabalhamos com alvenaria tradicional, que é o método, né, mais antigo, mais conhecido, e o tradicional. Não é a minha preferência. Nós trabalhamos também com steel frame, que é um outro método construtivo, e agora, recente, iniciamos a trabalhar também com blocos inteligentes, que é o famoso Blocon. Sim. Né? São construções mais industrializadas, e, de fato, demanda de uma mão de obra um pouco mais qualificada também. Uhum. E essa mão de obra não está pronta no mercado. Então, a gente também não tem opção. Você não tem muito o que fazer. Você tem que treinar a sua. Uhum. Porque não tem mão de obra ali à disposição para você falar, não, então vou contratar aqui. Hoje, talvez ainda já esteja um pouquinho mais avançado, porque veio uma empresa para Cuiabá e começou a dar cursos nessa área, então já conseguiu qualificar alguns, mas ainda é muito pouco. Então, o steel frame, eu comecei a trabalhar em 2014. É a construção tipo europeia, americana, né? Que a gente não tem nada de tijolo na obra. Para não falar que a gente não tem nada de concreto na obra, a gente tem sim a fundação, mas só a parte da fundação, que é uma fundação bem mais leve do que para a alvenaria tradicional. Normalmente é uma laje, um radier. E a partir dali, a gente não tem cimento, a gente não tem areia, a gente não tem brita, a gente não tem sujeira na obra. Aí a gente só tem as nossas ferramentas, parafusadeira, e, dependendo da situação, uma maquita, né, uma esmerilhadeira para fazer o corte.
mas muito pouco, porque a gente consegue trazer esse material já todo cortado para a obra. Então, é um serviço só de instalação. A gente nem fala que é um pedreiro, a gente fala que é um montador. Porque, de fato, ele só faz montagens mesmo. Ele vai pegar as peças que já estão identificadas, pegar o caderno de montagem e ir unindo com parafusos as peças. Então, é um processo bacana. Eu já tenho funcionários treinados. Nesse caso, para treiná-los, além de eu repassar para eles, que eu fiz um curso bem intensivo em 2014, quando eu estava iniciando para essa área, em São Paulo. Então, eu levei comigo, na época, levei 2 funcionários que fizeram um curso lá também. E depois repassamos para os demais e reciclamos também recentemente, daí já no período da pandemia, né? Aí nós reciclamos porque tinha funcionários novos, aí contratamos um curso com o pessoal da Gaúcha Engenharia, que é lá de Porto Alegre, que eu acabei conhecendo, porque eu morei lá um período, e acabei fazendo parceria com eles, e contratamos um curso online. Aí a gente treinou e reciclou também os mais antigos, né? E também tiveram já umas mudanças, de 2014 para cá, já teve bastante evolução. Diferente da alvenaria, que não muda nunca, essa vai surgindo coisas novas sempre, todos os anos. Materiais, métodos de aplicação. É maravilhoso, é maravilhoso. É um processo, assim, que a obra flui. O projeto tem que estar muito bem definido. Sim. O tempo maior e onde tem que ter muita atenção é no planejamento. Então, toda a parte de projeto, os projetos complementares, tem que estar muito bem definido, né? Para que não ocorra de iniciar e, de repente, falar, não, mas agora eu quero mudar, quero puxar para lá, que acaba atrapalhando por conta do material que já vem sob medida. Então, pode, mas vai gerar um custo maior e vai gerar também um atraso ali nos serviços, né? Então, mas quando está tudo muito redondinho, o projeto já tá tudo certinho, é uma obra que flui muito rápido, é uma obra que não tem desperdício de material, porque o material ele vem todo prontinho, então não é para sobrar nada e não é para faltar nada também. Se não houve mudanças durante o período de obras, se sobrou peça, está montado errado. Exatamente. Ele te dá um conforto térmico também bem superior à alvenaria. Os 2 métodos, né? A proposta que eu sempre falo que é o que importa aqui para a gente é a gente conseguir ter um conforto térmico melhor. Claro, com certeza. Né? Cuiabá muito quente. Todo mundo busca. Então, a gente consegue melhorar bem com esses métodos construtivos novos. É muito bom. Aí o cliente sempre me pergunta, Selma, mas é mais barato, né? Fala, impossível. É impossível você ter... Estou te dando aqui um monte de situações que você tem melhor que a alvenaria. Né? Imagina o aço em comparação com tijolo cerâmico, a vida útil é muito maior, né? A resistência, um conforto térmico e acústico muito maior. A gente tem planicidade de paredes muito melhores, prumos de paredes. É muito mais fácil, porque você consegue montar tudo, fazer essa conferência toda certinha, para daí fazer a fixação final, para daí parafusar. Então, assim, você tem uma obra muito bonita, de fato, sabe? Você não tem aquele detalhe, não existe, assim, tiro no reboco. Graças a Deus, não existe, que é terrível o tal do tiro no reboco, né? E é maravilhoso. Mas não é mais barato, é óbvio. Sim, com certeza. Não é mais barato, é uma tecnologia muito melhor, muito mais avançada, o que a gente consegue entregar para o cliente, né? O custo-benefício ali do cliente é ótimo, é maravilhoso, mas o custo real da obra é mais alto, sim. Também tem a questão do... se você precisar mexer na obra, se assim, ampliar alguma coisa, também é mais fácil, né? É mais fácil, mas novamente precisa... De um projeto bem... precisa de projeto, sempre precisa. Na verdade, a alvenaria convencional, o correto é que fosse feito assim também. Né? É que por uma questão cultural, e como é muito fácil encontrar um pedreiro em qualquer lugar, a gente acaba falando assim, não, eu vou fazer alguma coisa ali, eu vou chamar um pedreiro, não é o correto a gente fazer isso mesmo para uma alvenaria convencional. Né? E acontece muitas situações desastrosas por conta disso. Porque, às vezes, ele vai mexer ele vai colocar uma sobrecarga num pilar que ele não sabe o que tem dentro, ele não sabe qual é a ferragem, a resistência,
né? Vou fazer alguma coisa ali em cima, eu já tenho uma laje, vou fazer um quarto ali em cima. A gente ouve muito isso. Sim. E muitas vezes busca-se um profissional autônomo, um pedreiro, para ir ali e fazer. E muitas vezes dá problema. Sim. Muitas vezes. É porque a gente não é tão divulgado, né? Eu não vejo isso tanto é só quando acontece mesmo. Só quando séria, cai alguma né? coisa aí já vai vira todo notícia. mundo em cima, né? Aí vai todo mundo. Mas acontece muito, que é o correto para a alvenaria, é isso também. Vai fazer uma ampliação, faz um projeto, analisa a estrutura, né? E contrata-se um profissional, recolhe-se uma RT de obra, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, dizendo que aquele profissional é responsável por aquilo que está acontecendo ali. Infelizmente, principalmente na área mais periférica, não ocorre. Uhum. Mas e também a gente não tem fiscalização, porque se houvesse também uma fiscalização efetiva, também, de repente, a gente não teria tantos problemas, né? Como a gente vê. Mas assim, eu digo até para vocês, assim, a parte de estrutura metálica ela é mais fácil para você calcular, né? Porque você já sabe mais ou menos ali, você tem que abrir a parede para eu ver o que foi feito dentro daquele pilar. Não, é mais fácil porque, assim, necessariamente, você tem ali o projeto, coisa que Sim. em obras convencionais, por incrível que pareça, às vezes a só maioria tem o não tem, arquitetônico. verdade. Só tem o arquitetônico, então... Não tem o estrutural. Não tem o estrutural, porque quando você tem a mesma facilidade de leitura e ali tem todas as informações, qual que é a resistência, qual que é a serragem que está sendo utilizada, mas no steel frame, não, necessariamente você tem um projeto. Não tem como fazer gambiarra. O steel frame não aceita gambiarra. Então, você precisa de um projeto bem definido, esse projeto ele vai para a fábrica, para corte, o corte é feito em cima desse projeto, e aí a execução, consequentemente, é um processo, assim, maravilhoso, maravilhoso. E aí economiza-se muito, né? A gente não tem água, né? que a gente usa muito numa construção convencional, né? Não vai só no período mesmo ali da fundação. Passou esse período, a gente tem uma obra muito enxuta mesmo, muito limpa, rápida. As vantagens são muitas em relação à alvenaria. Hoje a gente ainda tem um mercado que é um pouco resistente, porque as pessoas, pelo menos aqui na nossa região, né? Sim, o preço do aço também, né? É muito caro, né, ainda, né? E sempre foi o steel, ele sempre foi um pouquinho mais caro mesmo do que o tradicional. Aí veio o período da pandemia. Ficou mais caro ainda. Ficou mais caro ainda. Sim. Aí deu uma diferença um pouco maior. Sim. Mas até cultural. As pessoas... Porque a parede, ela acaba ficando uma parede mais oca, né? Sim. É como uma parede de drywall. A laje também. Salvo se o cliente optar por fazer uma laje de fato de concreto, fazer uma camada de concreto. Mas se ele for utilizar mesmo o sistema como ele vem para ser feito, né? Ela fica também com som oco, né? Então, cultural também é um pouco complicado. O cliente não se sente tão seguro. E é super seguro. Não tem nem comparação com a alvenaria tradicional. Mas tem esses detalhes que a gente não está acostumado ainda, né? Sim, entendi. Mas, assim, para onde você vê, assim, que vamos falar localmente, né? Assim, você acha que esses modelos estão sendo mais aceitos hoje? Ou você entende que ainda, como você falou, tem a questão cultural da alvenaria, ainda há uma resistência para continuar fazendo alvenaria, ou por conta do valor, ou por conta da parte cultural? Mas para onde você imagina que localmente a gente está indo? Assim, qual é o caminho? Continuar no que está ou evoluir para esses outros materiais? Eu acho que agora já a gente não está tendo mais opções, na verdade. Porque a mão de obra já está ficando escassa. Está faltando mão de obra básica já no mercado. Porque hoje a gente tem ainda profissionais bons, são aqueles mais antigos, que ainda tem poucos, que já estão saindo também do mercado, já estão parando de trabalhar. Os mais jovens que estão entrando, aqueles que estão, porque os jovens também não querem mais trabalhar em construção civil hoje, eles têm outras opções. Muitas outras oportunidades de receber um salário melhor, de trabalhar num serviço menos pesado, porque é pesado. É pesado a construção civil. Então, a gente já não tem mais. Antes, por falta de opção, vinham. Hoje não, hoje eles têm outras opções. Então, já
a gente já percebe que falta mesmo essa mão de obra. E a que vem, essa mão de obra mais nova, ela não é uma mão de obra tão bem preparada, tão boa como era da antes. geração anterior. Sim. Uhum. Né? Então, a gente já começa a ter essa dificuldade na obra, sim, já está tendo. E eu acho que não vai muito tempo para a gente precisa partir para um modelo Que tenha menos gente na obra. Sim. Que exija menos pessoas trabalhando. Pessoas mais qualificadas, mas um serviço um pouco mais leve, porque o serviço do tijolinho por tijolinho é um serviço muito arcaico. É assim, nossa, imagina com a evolução de tudo que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente fazer uma casa inteira de tijolinho por tijolinho. Não, hoje não faz muito sentido, não faz sentido né? nenhum. Uhum. E tem tecnologias, mas avançou bem. De 2014, quando eu iniciei para cá, quando eu falo aqui da nossa região, do nosso estado, porque fora, Sudeste, Sul, gente, tá voando. Tá voando. Lá não é muito o steel, lá é mais o deck no sul, né? É o quê? Deck? Perdão, o wood frame. Sim, Aqui é o steel lá. É o wood. Eles gostam muito de madeira, que é cultural também. Eles adoram ter madeira aparente. Aqui a gente esconde todas as madeiras, né? Você vai para o sul, as madeiras são todas aparentes, as fachadas, né? Você vai para Gramado, todas as fachadas têm madeiras, eles adoram. Então, eles têm um contato bom com madeira, uma confiança boa em madeira. E eles gostam muito de trabalhar com wood frame lá, que é o mesmo sistema do steel, só que no lugar do aço é a madeira. E é mais barato também. Eu acredito que chega a ser uns 40%, 30% mais barato. Muito mais barato. A parte estrutural, né? Sim. Depois, plaqueamentos, fechamentos, acessórios, é a mesma coisa, né? Mas é mais barato. Eu falei outro dia com esse parceiro que a gente tem lá e eles são com muitas obras lá. Então, parte ali do sul também. Pega São Paulo, muitas obras de steel frame. Aqui é que eu acho que demorou um pouco mais para vir. Mas de 2014 para cá, as pessoas nem sabiam o que eram. A primeira obra de steel frame que eu fui fazer, o vizinho do lado veio, o morador, né? Ele veio e falou assim, olha... Meu pedreiro falou que você está fazendo uma casa toda de drywall, como é que é isso? Falei, moço, vem cá que eu vou te explicar. E aí, assim, quase ninguém sabia. Hoje em dia, todo mundo tem uma noção, já sabe, já viu. Tem muitas casas já em Cuiabá. Sim. Sempre nos condomínios de alto padrão, né? Só nós temos, acho que 5 obras de steel frame aqui. E aí, depois do Covid, agora de fato, as procuras diminuíram um pouco. Os clientes cogitam menos a possibilidade, porque, de fato, distanciou um pouco do... Sim, o preço ficou bem diferente, né? Mas tem, o Block-on, que é um outro sistema construtivo, está ali no meio, não é tão industrializado como o steel, mas ele substitui o tijolinho por tijolinho. Na verdade, a parte estrutural, ela permanece, a gente continua fazendo a fundação, os pilares, vigas, normal, mas ao invés de colocar 25 tijolos para conseguir fazer 1 metro quadrado de alvenaria, você coloca uma peça de Block-on e está feito. Bacana. Bacana também. E também traz essa proposta de conforto térmico e acústico, porque são placas de concreto armado com isopor no meio. Então, assim, é bacana. Tá ali tá no meio termo ali. E também tá no meio termo de preço. Também não tá tão no valor do steel, mas também não é o preço da alvenaria. Acho que acaba economizando da alvenaria o tempo de obra, né? O tempo de obra. O tempo de obra. A fundação também, né? Um pouco, né? Pro Block-on acaba... É o mesmo. É o mesmo, Porque daí são só as paredes de vedações ali, né? E aí o restante, toda a outra parte de telhado, enfim, todo o restante permanece igual. Enquanto que no steel não, né? Tudo é em steel, né? Nossa, é muito assim. Eu vi essa do Block-on, assim, acho que eu vi na internet algumas casas sendo construídas assim. Mas é muito interessante, assim, né? De ver esses processos novos. Principalmente por aquilo que você falou, assim. Esses processos novos, eles requerem menos pessoas dentro da obra e faz menos sujeira, né? Menos lixo você também tem ali na obra, né? Menos chance de erro também. Menos chance de erro, porque a gente acaba... para chegar numa altura
da casa, do pé direito, que a gente fala, você vai, 3 blocões, você chega ali na altura de 3 metros. Então, você tem 3 blocos para você cuidar do prumo, do nível. Enquanto que o tijolinho por tijolinho, é muito fácil sair ali do... Né? Você conferiu mas você passou 2 fiadas sem conferir. Já deu problema. O risco já aumentou. Então, é lógico, é mais industrializado, você vai colocar algumas peças maiores ali, você consegue controlar melhor, você consegue conferir, né, melhor. Vale muito a pena. Eu sou muito a favor de metodologia construtiva que vem para agregar. Quanto mais industrializado, quanto mais pronto vier, melhor. É muito mais rápido na obra, menos pessoas trabalhando na obra, e a chance de erro é muito menor também dentro da obra. Né? E fora que a gente precisa pensar nisso, investir em soluções que proporcionem um melhor conforto térmico. O térmico, o acústico ainda ok, mas assim, térmico, a gente precisa trabalhar mais com isso, né? Sim. A gente tem poucas opções aqui sendo desenvolvidas, sendo trabalhadas, sendo utilizadas, né? Eu vi nos Estados Unidos é um robô que ele constrói casas, né? Ele imprime, né? Uma impressora, não como é? se fosse uma impressora, mas ali o que eu vi foi um robô mesmo. Inclusive, ele tem inteligência artificial nele. Olha. Então, assim, eu acho que o mundo já está com essa... Acho que lá fora já está há muito tempo, né? Com essa necessidade de mão de obra, né? Muito. Né? Acho que é muito à frente da nossa. Estão procurando tecnologias para atender a demanda que tem de construção, né? Que continua sendo grande, mas de uma forma agora mais autônoma, mais automatizada, né? Sim. Acho que assim, vamos demorar um pouquinho para ver isso por aqui, mas acho que o futuro também vai vir para cá essas coisas. Sim. Precisa. O próprio mercado vai exigir isso, né? Porque lá foi a necessidade também, né? Pós Segunda Guerra Mundial, os homens foram todos para a guerra, quem ia construir precisava de alguma coisa rápida e que fosse fácil também para construir. E aí entrou o steel frame e o wood também, né? Em algumas partes madeira, em algumas partes aço, mas entrou da necessidade ali de se levantar uma casa num tempo pequeno e com pouca gente trabalhando. E aqui não, aqui a gente sempre teve à disposição excessos, né? A gente tem brita, a gente tem areia à vontade entre aspas, porque né, uma hora vai acabar também, porque hoje você vê, tudo isso é tirado da natureza. Sim. Né? Tudo bem, a gente é rico, a gente tem, mas uma hora acaba também, né? Sim. Água, a gente já precisa começar a pensar, nossa, mas é muita água numa construção. Uhum. De fato, vai muito. Então, assim, já tem outras possibilidades que oferecem tantas vantagens, né? Por que não? Acho que falta um pouco mais, assim, até de incentivo mesmo por parte de repente, né, de quem tá nos cuidando aqui, dos nossos representantes, de também incentivar isso de uma maneira... Porque hoje o Steel ele já consegue esse financiamento da Caixa Econômica. E a norma também já saiu. Graças a Deus, também era um empecilho, porque daí se ia financiar, não tinha como, porque não tinha norma também, não tinha ali as diretrizes, então os bancos também não entendiam, daí eles também não queriam se comprometer, porque também tinham medo, né? Então, essa barreira já foi passada, já foi vencida ali. Hoje, a Caixa Econômica já financia, é bem tranquilo. A norma já conseguiu ser aprovada, já está feita, do Steel, do Wood também já tem. Já tem. Então, deu um salto, porque passaram-se muitos anos com esse assunto enrolado. E aí prejudicava. Então, se a pessoa queria mesmo construir, tinha recursos próprios, não ia depender de banco para fazer, tudo bem, ele ia lá ainda e fazia. Mas, se não, já parava aí. Precisasse de banco, já não conseguia avançar no assunto, né? É tudo muito recente, mas evoluiu, passou, acho que agora a gente consegue dar uma deslanchada melhor. Legal ver isso, assim, nossos processos construtivos, né, ver que existe essa evolução, principalmente preocupada, tanto com o meio ambiente, como também com a questão de entregar, né, uma obra de qualidade, algo que seja, né, de fácil fiscalização, ou até mesmo de reforma, ou, né, uma casa mais segura, né. Mas você que trabalha com imóveis de alto padrão,
também está tendo clientes que se preocupam com aquelas chamadas casas inteligentes, ou casas que tem que ter uma certa tecnologia dentro ali, né? E como que é para vocês, assim, lidar com essa questão da tecnologia hoje implantada desde uma tomada até, né, qualquer outro utensílio da casa está interligado? Já. Os clientes estão procurando bastante. A gente tem feito automatização, tanto em casas novas como em apartamentos, reformas de casas já mais antigas, né? Os clientes estão bem antenados aí nessa tecnologia, estão buscando e a gente tem entregado já. Semana retrasada a gente entregou uma obra, foi de uma reforma de um apartamento. E aí automatizamos tudo, ar-condicionado, cortina, todas as lâmpadas, né? Então ela consegue fazer todo o processo dela lá pelo telefone dela, ou deixar já pré-programado, né? E no horário que ela determina, pelo aplicativo, já acende, ou já apaga, ou já abre, ou já liga o ar dela, né? Enquanto ela não chega em casa ainda. E é bem bacana, é bem bacana. Eu acho que login vai estar tudo assim, vai estar tudo assim. Com certeza. Clique. Everton, você vai colocar lá no seu quarto novo, Everton? Imagina, hein? Vai ser bom demais. A nossa casa já é mais antiga, mas aí nós colocamos, né? Porque meu marido fala que eu não acendo as luzes da casa. E ele fica incomodado, Daniel, né? Ele acha que ele fica incomodado. Ele fala, você acende na casa, você não acende. Aí ele chega e vai acendendo tudo. Aí eu trouxe o eletricista que faz para mim nas obras, né? Aí agora ele programou, porque daí já acende tudo sozinho. Aí ele chega em casa, tá tudo aceso. Aí eu fiquei tranquila também, porque eu não tenho que acender nem apagar nada mais, né? Ela já acende sozinha. tudo, depois já apaga tudo, eu nem vejo. É maravilhoso. E o ar-condicionado conta muito para isso, né? Você programa para ligar ali uma meia horinha antes de chegar em casa, chega em casa tudo geladinho. Sim, é muito bom. É muito bom. Gera clima, economia, né? Também, né? Porque às vezes a gente esquece, às vezes Sim, fica, né? Então sim. tem essa parte da economia também, que eu acho bem, bem importante. Os clientes estão procurando, sim. E não só para obras novas, não. Os clientes que já estão morando também estão vindo atrás para automatizar. E não é um processo difícil, não é um processo Sim. que precisa quebrar tudo. Não é bem tranquilo, pode fazer lá. Aí, ó, faz lá, Everton, coloca lá no seu quarto. Lá Lá no meu quarto. Antes de chegar em casa, ligar. Lá em casa tem, lá em casa já tem. Tá tudo no Alexa lá. Você fez depois ou fez durante a obra? Já recebeu a tua casa? Não, fiz depois. Tem um monte de gente já, e nem fez tanto trabalho, fez? Não, eu mesmo fiz. Não sei nem de ajuda. É bem facinho. Não é difícil, não. Não é. Login, acho que a gente vai estar... As tecnologias melhoraram bastante para isso, assim, sabe? Acho que é algo importante fazer. Eu acho que é um conforto a mais, né? Sim. Às vezes você esquece a luz ligada, você fala, esqueci, você entra no aplicativo, vai, desliga. É ótimo mesmo, gente. Né? Mas assim, também eu vejo que a questão ligada muito com isso da tecnologia, mas eu acho que até por uma questão de redução de custo, a energia solar teve um boom, né, nos últimos anos, né? Sim. Muita gente colocando, até agora vão vir um imposto, né? Vão taxar a gente com isso. Mas ainda assim é algo que eu acho que é necessário hoje em qualquer residência. Eu acho que precisa ter uma energia solar. E eu vejo muitas pessoas ainda preocupadas com a questão estética ainda disso. Assim. Eu vejo muitos amigos meus falando, Marcelo, mas... ou condomínios, que às vezes não deixam colocar, condomínios que são mais burocráticos, que não deixam colocar no telhado, mostrando a fachada, ou outras coisas assim. Mas também já tem uma evolução já de tecnologias, né? Eu vejo muito fora isso, né? Já, de quando começou, e foi tudo muito rápido, né? Essa questão das placas fotovoltaicas, né? Evoluíram muito já. Aqui acho que a gente ainda não tem tanta dificuldade, porque a gente gosta de telhado embutido, né? Salvo ali de um condomínio, você tira acho que uns 10%, 15% que tem telhado aparente. Porque o restante é tudo platibanda, é tudo escondido, não sei porque ninguém gosta de mostrar o telhado aqui, né? Eu acho bonito. Eu acho lindo o telhado. Mas é difícil a gente ver uma casa com telhado aparente, né? É bem difícil. A maioria é caixotinho. Um caixote, Então facilita, né? Para a instalação das placas é uma vantagem, porque acaba que você consegue. Às vezes não fica 100% escondido, mas
tá ali dentro do caixote uma parte, a parte mais alta sai ali uns 10 centímetros. Não vejo muita dificuldade, não. A procura é muito grande, de fato, né? E eu acho super necessário também. Nossa, a gente tem sol que não acaba mais. Como que a gente não aproveita isso, né? Sim. E assim, quando você, como engenheira, quando a pessoa. É bom a pessoa falar para você antes que ela vai ter essa demanda de energia solar, ou isso não impacta no peso do telhado, alguma coisa assim? As placas, elas têm reduzido cada vez mais o peso, né? É claro, a gente considera todo o peso quando a gente está, principalmente na fase de projeto, a gente precisa considerar todas as cargas que a casa vai receber, né? Para fazer um cálculo ali bem ajustado mesmo. Mas dificilmente vai ter uma casa assim, que ela não suporte aquele peso extra das placas, porque elas são leves, não são placas que não tem um peso de fato assim que é um peso considerável, a gente tem que ver cálculo. Muito difícil. Estou falando de casas de alto padrão, que normalmente já vem com uma estrutura ali boa e bem dimensionada, né? Com projeto, na maioria das vezes, né? Então, não costuma ter problemas nesse sentido, não. Mas, quando eu vou das obras já de alguns anos para cá, a gente sempre conversa isso de início. E mesmo quando o cliente fala assim, não vou colocar, a gente sempre deixa ali uma pré-instalação, deixa um conduíte seco, né? Entendi. Para que não tenha que quebrar nada depois. Sim. E para que não tenha, ou que deixar alguma coisa aparente depois na fachada, porque não foi pensado. Então é um negócio que não custa nada, um pedaço de conduíte que você liga do telhado até a caixa de energia, que se ele usar, tá lá, se ele não usar, tá lá. Se ele gastou R$50, se muito, naquele pedaço de conduíte. Então a gente costuma deixar pelo menos essa pré-instalação, mesmo que o cliente não peça, a gente deixa, porque a gente sabe que em algum momento ele, ou se ele vender essa casa... Pode surgir a necessidade, né? É bem certo, eu acho isso. Sim, né? também concordo. Então, a gente não deixa assim. A gente já coloca... Mesmo se o cliente falar, não vou fazer. Tá bom. O conduíte a gente deixa aqui dentro. Vamos já fazer, né? Porque, né? Senão daqui 10 anos me liga. Fala, mas você não deixou um conduíte aqui. E às vezes liga depois mesmo. Fala, será que não ficou aqui alguma coisa? Porque alguém não precisa passar um fio? Fala, ficou. Procura que tá lá. E aí a gente deixa essa pré-instalação porque ela é muito barata para ser feita. Não tem uma dificuldade grande também. Passou ali, fechou a parede, né? E o cliente vai usar. Uma hora ou outra vai usar, porque energia solar não tem de onde a gente fugir disso. Não tem. Ainda mais aqui, né? Que é essencial. Everton, tem mais alguma pergunta, Everton? Tem. Então vai, faz a sua pergunta. É clássica? Não, clássica ainda. Com toda essa experiência aí de 15 anos, né, que você tem no mercado, quais são as dicas que você daria para quem está começando a empreender, principalmente na construção civil? A dica que eu daria... Primeiro, que eu acho que é o mais importante, acho que planejamento é importante assim para qualquer aspecto, né? Mas para quem vai iniciar é essencial. Não dá para falar eu vou ver se dá certo e não sei muito bem, vou tentando aqui. Acho que tem que parar e fazer um planejamento. E a gente que é dessa área de exatas, a gente gosta de tudo muito planejado, né? Precisa, porque de fato, assim, principalmente se for para esse lado de abrir uma empresa de contratação, precisa pensar bem, porque, de fato, é oneroso. Né? Essa parte de impostos, essa parte de contratação, é uma parte assim, que é puxada para a gente. Né? Mas o que eu diria é isso, estudar mercado, saber qual que é o nicho de mercado que ele quer participar, porque a gente tem como eu falei, a gente tem muitas oportunidades e a gente não tem nada saturado. Não tem nada que fala assim, nossa, não vou fazer isso porque não cabe mais ninguém lá. Cabe muita gente ainda, tem muito espaço. Então, se vai partir para uma construção, para quem que ele quer construir, se ele quer construir habitações mais populares, né? Se ele quer construir habitações ali de alto padrão, de médio, comercial, que é um nicho muito bom também. Normalmente o comercial às vezes trabalha muito à noite. Eu já fiz também algumas obras comerciais, mas eu não entro tanto nesse nicho, porque a maioria são obras noturnas. E aí eu não tenho
disponibilidade, acaba que onera muito para a equipe também, porque aí você tem que ter uma outra equipe, ou tem que fazer um pagamento, então eu não parto muito para isso. Mas é um nicho muito bom, é um nicho interessante, obras que vale a pena, obras comerciais são obras bem boas de serem executadas. Então tem essa parte de obra comercial, de repente tem a parte de trabalhar só com ampliações e reformas. Tem pessoas que são especializadas só nisso, trabalham só com ampliação e reforma, não constrói do zero. É bacana. Ou a própria área de manutenção, que eu trabalho também, né? Desde o início, a gente tem esse braço da manutenção. Eu gosto muito de trabalhar com manutenção. É uma parte que vai ter sempre, nunca vai faltar serviço, porque sempre vai ter, ou preventiva ou corretiva, vai ter. Ou ele vai te chamar porque o negócio já não tem mais jeito, ou ele vai te chamar para evitar que fique ruim. Mas tem, e toda casa tem. Nova, velha, prédio, comercial, né? Então, é uma área que é bem ampla. Então, escolher bem o nicho de mercado que quer entrar e ter muito bem definido o que de fato quer fazer, né? A quem quer prestar esse serviço dele, que tipo de serviço. A gente tem muitas opções. Muitas opções. Bacana. Legal, né, Everton? Sim. Boas dicas, né? Excelentes. E aí, Everton, vai para a sua pergunta clássica agora. Vocês querem a pergunta? O público está de esperando ouro. a pergunta clássica. É uma pergunta que eu sempre faço, né, para os empreendedores. O que é para você, Selma, ser empreendedora? Qual que é as lições que o empreendimento já trouxe para você, o empreendedorismo, né? Para mim, ser empreendedora, gente, olha, é dedicação, perseverança. O que mais, gente? É de fato arregaçar as mangas e você tem que estar disposto a trabalhar, porque a gente trabalha muito. É gratificante porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né, é maravilhoso. Uhum. Mas não é um mar de rosas, não é aquela coisa assim, você vai todo dia bonita trabalhar. Não, gente, eu vou lá, eu boto capacete, eu coloco a bota, eu saio sujo de tinta, eu saio sujo de... tem o ônus também, faz parte, a gente é cansativo, né, o lidar com a equipe de construção civil é cansativo, porque a gente está lidando com profissionais que são, né, que têm menos escolaridade, que são mais simples, pessoas que né, que diferentes, então assim, diferentes entre si também, né, cada um com temperamento, cada um com um jeito próprio, ainda mais para a mulher nessa área, também a gente ainda a gente encontra assim um pouquinho de dificuldade nesse sentido, porque às vezes existe ainda assim um profissional que ele não quer receber a ordem de uma mulher, ainda tem, pouco, mas tem, né? Ou ter uma pessoa ali gerindo a obra, dando as diretrizes ali do que tem que ser feito. Então, assim, a gente tem que ter vontade de trabalhar e tem que ter muita perseverança, assim, bastante foco e estar sempre cuidando também da parte de planejamento, cuidado sempre com caixa, fluxo de caixa é importante, porque na construção civil eu vejo muita gente se perder com isso, muita gente não conseguir gerir isso, não conseguir planilhar, trabalhar, e aí é onde começa a se enroscar, né? De passar um orçamento que não conseguiu fazer o cálculo direito, não considerou muitas coisas que a gente precisa e tem ali, e aí acaba se perdendo no meio do caminho, né? Acontece muito, assim, muito mesmo. Nessa área de construção, muita gente abre, muita gente fecha todo dia. Construtoras ou prestadoras de serviços, né? Infelizmente, as pessoas entram com um olhar, assim, de que não tem necessidade, que tudo é muito simples, que tudo não precisa. Mas não é tão simples assim. A gente precisa, sim, ter essa parte do administrativo muito bem alinhado. Selma, muito obrigado pela sua participação aqui no Zoom Talk, por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre a Caracol Engenharias, né? E vou deixar esse espaço para que você possa fazer seus agradecimentos, considerações finais.
Ok, eu que agradeço. Agradeço muito o convite de vocês. Fiquei muito feliz mesmo. Foi um prazer estar aqui. E o que eu tenho a fazer assim, de consideração final é deixar essa dica que eu comentei ali no meio da nossa conversa para os clientes, né? A gente vão construir, vão reformar. Procure uma empresa idônea, né? De referência. Verifiquem as outras obras que essa empresa já fez. Tomem muito cuidado, porque infelizmente a gente está tendo um mercado assim bem complicado, com muitos aventureiros, muita gente não qualificada. E tomem cuidado, né? E a Caracol Engenharia, lógico, está à disposição para Isso aí. atender a Exatamente. todos. Isso aí, Muito pessoal. obrigado. Para você, eu vou deixar aqui na nossa descrição desse vídeo todos os contatos da CEON, se vocês se interessarem, né, quiserem falar com a Caracol Engenharia, vai estar disponível aqui, né, Everton? Sim, com certeza. E se você acompanhou até aqui o nosso bate-papo, muito obrigado, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, comentar, compartilhar este vídeo, lembrar que mais pessoas também sejam atingidas aí, conheça também o Zoom Talk, que isso fortalece, né, o nosso trabalho aqui, né, Marcelo? Sim, nos ajude, pessoal. Vai lá, comenta, curte e se inscreve no canal. Exatamente. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Até mais.